Oi, meus amores. Será que eu posso chamar vocês assim, né? Ao longo desses meses, lá desde maio, a professora, oi, meus amores. Então agora eu chamo, oi, meus amados, né? Sejam todos bem-vindos aí, né? A nossa aula, né? A aula de hoje nós iremos estudar sobre o componente curricular ensino religioso, ok? E gostaria muito que vocês prestassem atenção ao texto de hoje, ao ensinamento de hoje, né? O bom de trabalhar ensino religioso é que eu não vou trabalhar com diferentes discussões de que religião A, B ou C, né? Não, a tia não quer isso, não. A tia quer trabalhar textos e, através dos textos, colocar ensinamentos religiosos, né? Que influenciem no nosso dia a dia, na nossa convivência, enfim, ok? Então, de olho aqui na nossa tela, preste atenção aqui, olha o nosso compartilhamento. É, já ajeitar aí o cantinho de vocês, espero que sim, né? Peguem também aí, né, o seu caderno, vocês podem estar colocando o tema da nossa aula, né? O que é que nós iremos estudar hoje? Deixa eu abrir aqui o nosso slide, né? Na nossa videoaula de hoje. Então, o que iremos estudar? Hoje eu trouxe, né, um texto, né? E eu vou fazer a leitura desse texto, é um texto oral, que nele vai dar, né, alguns ensinamentos importantes, né? Principalmente voltado para o nosso ser, né? O nosso viver, né? Características importantes que a gente deve levar em consideração. E isso está dentro do componente curricular de ensino religioso. Para testar, né? Aí eu só trouxe aqui a habilidade, né? O que é que a gente vai estudar, o que é que tem dentro desse texto oral. Então, reconhecer em textos orais ensinamentos relacionados a modos de ser e viver, né? Então, é muito importante frisar essa habilidade, né, baseada no nosso currículo e faz parte, né, desse estudo como um todo. Olhe, o nosso tema de estudo, né, o nosso texto, vai se basear, né, as três peneiras da sabedoria, né? As três peneiras da sabedoria. Alguém já ouviu falar nesse texto? Ele é muito importante. E eu gostaria que você aí na sua casa, né, prestasse atenção em cada característica que eu estarei explicando para vocês. É um ensinamento, né? A verdade, a bondade, a necessidade. Então, as três peneiras da sabedoria. Nós precisamos ter essas três peneiras, né? Mesmo que se você não puder ter todas, mas pelo menos uma, estourando duas peneiras de sabedoria, já é o suficiente para dar um discernimento, para a gente saber conviver um com o outro, para ter segurança, né? Na hora que a gente vai se relacionar um com o outro, né? Enfim, manter os nossos vínculos com sabedoria. E aí diz assim: espera um pouco, o que vai me contar? Você já passou pelo crivo das três peneiras? Indagou o discípulo. Peneiras? Que peneiras, mestre? Pois é, as peneiras da sabedoria. Nós precisamos, ó, peneirar tudo que for verdadeiro, tudo que trazer bondade e olhar tudo com a necessidade, ok? E aí diz assim: vamos conhecer esta história. Vamos conhecer esta história. Um jovem discípulo não resistiu à tentação e queria contar uma fofoca ao seu mestre. Mestre, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do colega. Nem chegou a terminar a frase. O mestre aparteou. Espere um pouco. O que vai me contar? Você já passou pelo crivo das três peneiras? Indagou o discípulo. Peneiras? Que peneiras, mestre? Né? Então, quando alguém ia chegar para contar uma fofoquinha, ele disse: para. Primeiro a gente tem que saber o quê? Passar, né, pelo crivo das três peneiras e ver o que está sendo
falado, se é verdade, né? Para a gente não passar para outra pessoa de outra forma e aí trazer conflitos maiores, né? Então, olha aqui o texto. As três peneiras. Um homem procurou ao sábio Sócrates e disse-lhe: Preciso contar-lhe algo sobre alguém. Você não imagina o que me contaram a respeito de, né? Aí ia falar, mas parou, reticência. Nem chegou a terminar a frase, quando Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: Espere um pouco, o que vai me contar já passou pelo crivo das três peneiras? Peneiras? Que peneiras? A primeira é a da verdade. Você tem certeza de que o que vai me contar é verdade? Aí, não. Como posso saber? O que sei foi o que me contaram. Então, suas palavras já vazaram a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira, a bondade. O que vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito. Não, absolutamente não. Então, suas palavras vazaram também a segunda peneira. Vamos agora para a terceira peneira, a necessidade. Você acha mesmo necessário contar-me esse fato ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? Não. Passando pelas três peneiras, compreendi que nada me resta do que iria contar, né? Então, e o sábio sorrindo concluiu: Se passar pelas três peneiras, conte. Tanto eu quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e criar a discórdia entre irmãos. Da próxima vez que ouvir algo, antes de ceder ao impulso de passá-lo adiante, passe pelas três peneiras: a verdade, a bondade e a necessidade. Será que vocês aí em casa entenderam a moral do sábio Sócrates em indagar o discípulo que chegou lá querendo contar uma fofoca? Só que essa fofoca tem que passar por esses três crivos. Se for verdade, passe adiante, né? Mas se for causar intrigas e ser mal contada, passando de uma para outra, gerando conflitos, gerando discussões, né? Brigas, ódio, rancor, não faça isso. Melhor guardar, porque o ambiente vai ficar harmonizado, né? Então, se alguém chegar, né, com alguma fofoca que você não sabe se é verdadeira, se vai ajudar alguém, se vai trazer benefício para você, você não conte. É melhor que você olhe, silencie. Mas se for algo verdadeiro que coloca a sua dignidade, né? A prova, você tem que passar adiante, porque pratos limpos devem ser limpos. Mas se for para intrigar e aumentar os conflitos, não passe adiante, né? Mas se colocar a sua dignidade, a sua honestidade à prova, você precisa provar e ir adiante. Será que está compreendendo? Então, as três peneiras da sabedoria, a verdade, a bondade e a necessidade, serve para nos fazer o quê? Refletir sobre o nosso dia a dia, sobre as pessoas com quem a gente convive, né? Sobre a nossa casa, sobre os nossos colegas, os nossos amigos, né? Então, de tudo a gente deve ter noção se algo vai ser bom, vai trazer benefício ou vai ser ruim e vai gerar um conflito maior. Aí você vai lembrar das três peneiras da sabedoria. Seja sempre sábio. Se for verdade e vai trazer benefício, conte. Mas se a fofoca for mentirosa e vai gerar mais conflitos, enterre e fique silenciado.
porque trará mais benefícios em silêncio do que colocando a prova, né? Então, eu acho que vocês compreenderam mais ou menos a moral dessa história, né? O ensinamento que essa história traz sobre sermos sábios, né? Sobre sermos sábios, né? E pessoas sábias, elas conseguem se desenvolver melhor, conseguem ter mais sucesso, né? Não tem tantos, todo mundo tem problemas, mas a gente pode desviar. Desvia de tudo que não presta, né? Porque a nossa vida assim vai ser melhor. E aí, eu trago aqui, verdade. É verdade? Verifique se o que precisa ser dito é verdadeiro. E se há provas para sustentar a argumentação. Só leve adiante aquilo que você acha, que você acredita que é verdade, que realmente é verdadeiro e que você precisa colocar isso para fora, né? Entretanto, calma, essa é apenas a primeira peneira. Então, falar, passar adiante só o que for verdadeiro, né? Sustente a sua verdade. Se você estiver certa daquilo que você quer colocar, passar para o outro, faça adiante. Caso, melhor você ficar parado. Bondade. É bondoso? Reflita sobre a bondade das palavras a serem proferidas, a serem faladas. Você gostaria que a mensagem fosse direcionada a você? Da forma como você pensa em dirigir as outras, né? Ainda assim, continue a refletir. Essa é a segunda peneira. Então, às vezes, as pessoas vêm contar algo e elas já mudam o tom da história, né? Ela já traz outra história, ela já traz outra versão. Prestar atenção, viu, nas pessoas que fazem assim. E a necessidade. É necessário mesmo? Identifique a real necessidade de emitir a informação. Ah, fulano falou uma fofoca da minha vizinha, do meu coleguinha. Será que é verdade? Será que eu vou contar a ele? Olha, se não for verdade, não tem necessidade de você ir contar a ele. Só para ele ficar com raiva e tirar satisfação? Então, olha, já sabe que é mentira. Então, não passe adiante, né? Então, pense sobre o bem ou o mal que esse assunto poderá causar a uma pessoa, a um grupo. Essa é a terceira peneira, né? Então já sabe que a informação ela é mentirosa. Então, para que eu vou estar falando só para mexer lá, cutucar a pessoa e gerar um conflito? Faça isso não, né? Acabe, termine ali. E aí eu trago esses três macaquinhos, né? A mãozinha assim, assim e assim. Se você não viu com seus próprios olhos, nem ouviu com seus próprios ouvidos, não deixe sua mente inventar coisas para sua boca espalhar, né? Se você não viu com seus próprios olhos, se não é verdade, né? Se você não escutou, não invente e não deixe sua boca sair falando o que é mentira. Então é importante que a gente pense, né? Para a gente ter uma vida boa em sociedade, para a gente ser um cidadão digno, né? Uma cidadã digna, uma pessoa, um filho, uma mãe, um amiguinho, um coleguinha, né? Que tem bons princípios, bons ensinamentos. E de tudo isso, nós temos a atividade, né? Qual é o sentido das três peneiras? Quais são as três peneiras? Você vai dizer a peneira 1, a 2 e a 3. O que é a peneira da sabedoria? O que é ser sábio? Quem é Sócrates? E o que ele quis ensinar com o texto, as três peneiras e qual o sentido da peneira na leitura, né? Então, você vai dizer aí quem é Sócrates e o que ele quis ensinar com o texto As Três Peneiras e qual o sentido das peneiras na leitura. Feito isso, acabamos com a nossa atividade e o nosso conteúdo sobre ensino religioso. Até a nossa próxima aula e um grande beijo.